Então hoje nós vamos falar sobre atitudes que edificam a família. Então vamos lá. A família é o ponto de partida de todos os relacionamentos. Nem precisa explicar isso, né? A oficina e a oficina do caráter. É o espaço para o crescimento pessoal e coletivo. É a pedra angular da sociedade. O que se aprende no lar permanece para toda a vida. A igreja não pode existir sem a família. Quando a família é bem estruturada, todos se beneficiam. Que bênção, né? A família é a fonte de inspiração para todas as conquistas. Família, prioridade de Deus. Também conceitos conhecidos. A gente vai repetir isto em outras vezes, para ficar bem fixo, bem fixado. Deus estabeleceu-a antes da igreja, da escola e do governo humano. Aliás, é a primeira instituição estabelecida por Deus. A Bíblia começa com a união do primeiro casal e termina com as bodas do Cordeiro, casamentos, né? Jesus principiou o seu ministério de milagres numa festa de casamento. E a Bíblia diz, vamos ler juntos? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus 13, verso 4. O cônjuge, vamos pensar aqui, a salvação é para todos. A mesma salvação de Cristo é para todos. Os dons espirituais são para todos. Você pode ter um dom e eu posso ter o mesmo dom que você tem. O ministério é para todos. Né? Quantos pastores não há no mundo? Quantos evangelistas? Quantos professores de escola dominical? O cônjuge, este é a única dádiva de Deus só para você. Então os filhos vão embora, viu? Quem vai ficar é você e sua esposa em casa, para sempre, até o fim. Esta é a maior dádiva, a dádiva permanente que Deus dá para nós. Então quando Deus te deu a sua esposa e o seu esposo, Ele deu como dádiva permanente, exclusiva. Os filhos, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Salmo 127, 3 a 5. Vamos pensar rapidamente aqui, resumidamente, sobre a importância, o valor, a grandeza dos filhos. Primeiro, são herança do Senhor. Herança do Senhor significa que eles estão realmente, foram nos dados, foram emprestados para nós, né? Mas eles pertencem de fato a Deus. O fruto do galardão, o bebezinho, é o galardão do Senhor. O fruto do ventre é o seu galardão. Quando nossos filhos nascem, nós presenteamos Deus com eles, né? É o galardão do Senhor. Deus nos deu a incumbência e o trabalho de compartilharmos da geração de filhos, que Ele também compartilha, colocando a vida lá no útero, nessa junção, nessa sincronia misteriosa, milagrosa, em que o homem participa, o casal participa, mas Deus também participa, porque nós não transmitimos vida, nossa parte é acessória. Deus é quem de fato implanta a vida lá no útero da esposa, e daí nasce um bebezinho lindo, e você diz, é meu filho, sim, mas não esqueça, ele é galardão do Senhor, ele é o grande presente seu para Deus. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Flechas precisam ser apontadas. Os filhos precisam de orientação, os filhos precisam de estrutura, de base, né? As flechas não fazem nada se não tiver um bom arqueiro, um bom flecheiro. E geralmente esses são os pais. É preciso de um arco para tirar as flechas. O arco, acredito eu, que pode ser um símbolo da palavra de Deus, né? Os pais aprendem a colocar os seus filhos na palavra. E na palavra eles serão arremessados
para a vida de sucesso, de bênção e de vitória. Por isso que a Bíblia diz, né, eles vão embora, as flechas são lançadas, né? Eles vão, mas fica as marcas, fica a bênção de uma família feliz. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Na época do salmista, salmo de Davi, era normal, era comum, era o sonho de todo casal, de todo lar, toda família, ter muitos filhos. Enche deles a sua aljava. Então a mão de obra, o trabalho daquela época era todo braçal, dependia então do que? Não tinha muita gente, né, para te ajudar. Então o pai de família louvava a Deus pelos filhos que iam nascendo, crescendo fortes, trabalhando com ele, ajudando na lavoura, na criação de rebanhos. Os filhos se tornavam uma sustentação, um apoio tremendo para aquele pai que ia envelhecendo, mas contava com a força renovada dos filhos. Mas mais do que isso, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Naquela época já havia inimigos, homens perversos, pessoas briguentas, relientas, que por qualquer coisa queria brigar, queria tirar satisfação. Então, quando chegava e acontecia, os conflitozinhos sempre houve, né, no campo, nas divisas, problema de animais, passava para a propriedade do outro e tal, e de repente chegava uma camarada furioso, nervoso, cheio de contenda, querendo brigar com você. Você era lá da época de Davi. E saiu esse indivíduo chegou gritando, cadê fulano? Eu quero conversar com ele. Quero saber que história é aquela, que o gado passou para o meu lado, está comendo o meu pasto, que arrebentou minha cerca. Quem que vai pagar? Quem que vai resolver isso? Aí você levantou devagarzinho lá, disse, o que está acontecendo? A esposa ficou meio assustada. E aí tudo bem, você saiu na porta disposto a conversar e o homem está nervoso. Mas aí de repente ele está muito nervoso, bravo, querendo fazer você arrumar a coisa na hora. Aí sai um filho, o mais velho, desse tamanho. Aí sai o outro, um pouco mais novo, mas desse tamanho também. Aí sai outro, aí o outro põe a cabeça na janela, outro dá a volta por trás da casa, o outro já chega pelo quintal com alguma ferramenta na mão, porque ele estava trabalhando, não é que ele queria fazer mal para ninguém, mas é que ele estava trabalhando. E começa a sair filho de todo lado, e o vizinho começa a falar mais baixo. E o vizinho começa a diminuir o tom da voz e começa a parar de exigir coisas. Por quê? Porque, eu não posso partir para cima de uma família dessa. Aqui não é uma família, aqui é um exército. Aí estavam as vantagens, né, naquela época de uma família grande. Tinha mão de obra, força para o trabalho, defesa. E os inimigos caíam fora da porta logo. Resolviam entrar em acordo, diz, o senhor pode ajudar, o senhor pode resolver no final da história. E aquele bom homem, cheio de filhos, dizia, nós vamos arrumar tudo, pode ficar tranquilo. Até a tarde estará pronto. Eu vou levar a metade dos meus filhos para me ajudar, não preciso de todos. Essa turma é grande aqui, vai cuidar de outras coisas. Olha, e tem mais, viu? Se o senhor quiser conhecer o resto da família. Era assim. Proteção, glória a Deus. Até hoje, é claro que isso é importante, uma família bem estruturada, um certo número de filhos, faz toda a diferença, né? Principalmente na velhice, principalmente nos tempos em que você precisa de alguém para assumir certas responsabilidades que você não vai conseguir fazê-las mais depois de um certo tempo. Se a família é prioridade no coração de Deus, então ela deve ter o mesmo grau de importância para nós.
Primeiro temos que descobrir, entender isso, estarmos convencidos disso, que a família é realmente a maior e a mais importante instituição na mente de Deus. Atitudes que edificam. Atitude número 1, faça hoje sempre o melhor que você puder, para não sofrer amanhã com a dor da culpa, do remorso ou do arrependimento. A vida é uma sucessão de horas, de dias, de meses, de anos. E a gente fica adiando, às vezes, muito para fazer o melhor, né? Fazer o melhor. A gente não tem o dia da manhã garantido, né? Mas só Deus sabe. Então, qual foi a atitude sua hoje que marcou o dia de hoje, em que você surpreendeu sua família, sua esposa, seus filhos? Você surpreendeu seu pai, sua mãe, com uma atitude de carinho, de amor, de cooperação, né? Como filho, como pai ou como mãe? Não sei. O interessante é que nós não teremos todos os dias futuros que nós imaginamos que vamos ter. Só Deus sabe. O casamento feliz é uma longa conversa que sempre nos parece curta demais. Entre as palavras mais tristes que podem sair da boca de alguém, a pior delas é: eu poderia ter agido diferente. Principalmente com relação ao cônjuge, aos filhos e aos pais. Você tem uma única vida para viver. Saiba fazer a coisa certa no tempo certo. Faça hoje sempre o melhor que você puder, para não sofrer amanhã com a dor da culpa, do remorso ou do arrependimento. Atitude número 2, vamos ler juntos? Empenhe todos os esforços para manter os canais de comunicação da sua família ativos por meio da amizade. Pais e filhos. Essa história desse menininho eu já contei ela aqui uma vez, mas eu tenho certeza que você não lembra mais. Eu vou contar os detalhes dela hoje que eu nunca tinha contado. Sabe, essa história é muito bonita. Esse menino, Lucas, era filho de uma família. Ele era o filho do meio, tinha mais 2 irmãos, um mais velho e um mais novo do que ele. O mais velho, cerca de 8, 9 anos, ele em torno de 6, e o mais novo, 4 anos. Tudo meninos. O Lucas era um menino que desde a infância nunca competia com os outros. Todo menino gosta de correr, chegar na frente, né? Pegar a bicicleta, pedalar mais rápido. O Lucas não era de fazer isto. Ele ia num compasso mais lento e devagar. Mas ele era um menino carinhoso, educado, gentil. Estava sempre ao lado da sua mãe. Normalmente o pai era muito ocupado, trabalhando noite e dia, dava pouco do seu tempo para os filhos, que deixavam uma lacuna, porque as crianças estavam crescendo e o pai não conseguia organizar a sua vida a fim de estar mais com os filhos. A mãe procurava então preencher as lacunas que ia ficando, né, emocionais na vida dos filhos. E entre os 3, parece que o que sofria mais com estas carências de um pai mais presente era o Lucas. Ele era um pouco quieto, mas nos últimos dias ele estava muito quieto. E a mãe começou a observar que ele não reclamava de jeito nenhum, mas ele estava ficando muito sentado, muito quieto. E a mãe observou que ele estava com um pouco de febre, um pouco quente. E a mãe disse: filho, o que tem? Ele disse: nada, mamãe, eu estou só cansado, estou com sono. Não, vamos no médico. Levou no médico, o médico fez os exames de praxe, olhou e disse: olha, eu vou mandar te dar remedinho para baixar a febre e vamos ficar em observação. Levou o Lucas para casa e o Lucas
Foi ficando quietinho e a febre nunca que desaparecia, sempre voltava. Até que numa noite ele foi para a cama muito cedo, deitou-se. A mãe chegou e disse: o que foi? Ele disse: não, mamãe, só com sono, cansado. Minha cabeça está cansada, eu quero ficar deitadinho, quietinho. E ele deitou e dormiu. E o impensável aconteceu. No outro dia, quando foram ao quarto do Lucas, ele estava sem vida, ele tinha morrido. Depois fizeram um exame, descobriram que ele tinha um problema congênito no coração. E o coraçãozinho dele tinha um defeito e ninguém sabia detalhes e ele morreu. Mas o mais interessante é que quando a mãe foi pegar o seu corpinho, na parte da manhã, ela puxou o travesseiro e tinha um bilhetinho debaixo do travesseiro na noite que ele morreu, que ele deitou para partir. E o bilhetinho dizia o seguinte: outra noite, Deus falou comigo em sonhos. Ele me disse que apesar de eu amar minha família, teríamos que nos separar por um tempo. Eu não queria isso, mas Deus me explicou que seria necessário. Não sei o que vai acontecer, mas estou com muito medo. E completou: Ricardo, o irmão mais velho, não se envergonhe de amar o seu irmão. Mamãe, a senhora é a melhor mãe do mundo. Papai, o senhor de tanto trabalhar, esqueceu-se de viver. Eu amo todos vocês. Nós estávamos cantando o último hino, o penúltimo hino, me parece. Eu fico olhando, às vezes cantando, olhando para irmãos que estão cantando também, né? E o irmão Elderson, mas o Davi estão abraçados cantando. E achei muito maravilhoso, irmão Elderson. A amizade, né, essa comunhão. Então vocês ficaram abraçados um tempão. E eu fiquei pensando comigo mesmo: quantas crianças no mundo nunca terão uma memória dessa com seus pais? Porque nunca puderam ficar perto, abraçar, cantar um hino com seu pai. Então o que você fez, que o Davi fez, marca a vida de vocês. Talvez daqui uns 50 anos, o Davi vai contar essas coisas para os filhos dele. São essas memórias que fazem a vida acontecer, sabe, irmãos? Não é muita coisa na vida que faz a vida acontecer, não. São poucas coisas. Mas são coisas que marcam, são coisas profundas que nos prendem, né, a nossos pais, as nossas esposas, esposos. Então, esse menininho deixou uma lição tremenda, né, na sua casa, para os seus pais, para sua família inteira, e ele era um filho observador, né? Ele sabia que o irmão mais velho não tratava muito bem o irmão mais novo, via a luta da mamãe para preencher as brechas que ficavam, e observava que seu pai era um bom homem, mas tinha perdido a noção daquilo que tem prioridade de verdade, que é vidas humanas, seres humanos, filhos, pais, marido e mulher. Glória a Deus. Pai, você tem conversado com seus filhos? Tem dedicado tempo a eles? Tem acompanhado o crescimento deles? E não é só o crescimento físico, né, irmãos? Nós pais, depois avós, a gente tem que entender que um ser humano é um ser tridimensional. Nossos filhos nascem tendo corpo, alma e espírito. Eles têm um mundo emocional, eles têm mente, vontade, emoções. Eles foram criados por Deus com a capacidade de ficar triste, de ficar feliz, de sonhar, de decepcionar. E a vida, ela precisa ser temperada pelos que nos cercam. Um está sustentando e apoiando o outro. Porque tem dias que você realmente está desanimado.
Mas uma única palavra de apoio, às vezes resolve tudo, né? Resolve tudo. Um dia, eu tinha 14 anos. Eu já trabalhava. Naquele tempo, 14 anos, já assinava carteira de trabalho. Eu trabalhava na loja Samelo, que foi uma das marcas mais famosas de sapato. Eu não sei se ainda existe, mas foi uma das mais famosas do Brasil, de Franca. Era uma patente, uma marca do Brasil inteiro. Tinha lojas no Brasil inteiro. E consegui um emprego. Minha mãe arrumou um emprego para mim, através de uns vizinhos que a gente tinha, na loja Samelo, da Avenida 24 de Outubro, Campinas. E eu tinha uma bicicletinha muito linda, uma Goric, 24, aro 24, não é a 26, era 24, um pouquinho menor, né, do que as outras bicicletas. Eu sempre um pouco pequeno, então meu pai comprou essa bicicleta, dava certo para mim aos 14 anos. Eu tinha que trabalhar e precisava de usar a bicicleta, porque de vez em quando o gerente da loja, o senhor Edson, me mandava lá no centro de Goiânia, na rua 8, onde hoje é a rua do Lazer, entre a 3 e a Anhanguera. Lá tinha uma outra loja, e eu tinha que ir lá trocar sapatos para clientes que gostavam de um modelo, mas não tinha o número. Ele dizia, não, pode voltar daqui 2 horas, depois do almoço, que eu mando buscar. E quem ia buscar era eu, de bicicleta. E eu fui, num dia desses, eu fui buscar um sapato para o gerente. Chegando ali na rua 8, eu parei na Anhanguera, na ilha da Avenida Anhanguera, tinha aqueles coqueiros, aquelas guerobas, e eu coloquei minha bicicletinha lá e tranquei. Atravessei a rua Anhanguera para o lado da 8, para ir lá na loja, porque não podia entrar de bicicleta na Rua do Lazer. Não podia transitar ali, era só pedestre. Ainda foi na época que criaram a Rua do Lazer, né, porque eu conhecia aquilo lá antes de ser Rua do Lazer, era trânsito de carro. E aí então, depois que criaram, tinha que amarrar a bicicleta lá na Anhanguera. Amarrei. Peguei o sapato, troquei e voltei. Quando eu voltei, a bicicleta não estava lá. Eu tive que pegar um ônibus, voltar para a loja. Estava muito triste, magoado. Cheguei e disse, senhor Edson, o sapato está aqui. Demorei porque roubaram a minha bicicleta. Ele, não é possível, roubar sua bicicleta. Eu falei, roubaram. Ele disse, agora você tem que voltar aí para o almoço. Eu disse, eu dou um jeito, eu dou conta de ir em casa, almoçar e voltar na hora ainda. Eu morava em Campinas, não era muito longe. E na hora do almoço, então, eu fui para casa. Aí quando eu cheguei em casa, surpresa, meus avós tinham vindo do interior, estavam lá. Mas eu fui, mal cumprimentei eles e já corri para o quarto. Deitei na cama e fiquei chorando. Minha avó foi a primeira a notar que eu não estava certo. Os pais têm que ter essa visão, né, de entender os filhos. Minha avó disse, o que está acontecendo com o neném? Chamava de neném. O que está acontecendo com o neném? Esse menino está certo. Minha mãe disse, é coisa... Esse menino é desse jeito mesmo e tal. Minha mãe tinha essa mania, né? Não sentia com a gente as coisas. Isso é chatura e tal. E minha avó foi para o quarto, quando ela chegou, estava chorando. E ela sentou perto de mim, pôs a mão na minha cabeça, nas minhas costas, e disse, foi meu filho? Eu falei, avó, roubaram minha bicicleta. Eu precisava dela. Roubaram aonde? Lá no centro de Goiânia. E ela disse, ela compadeceu de mim, ela chorou comigo. Aí ela olhou e disse, meu filho, sua bicicleta vai voltar para a sua mão. Não precisa chorar. Ela vai voltar para a sua mão, ela vai vir na sua porta. Eu nem dei atenção direito para aquilo, falei, impossível, né? A cidade de Goiânia, naquela época, já tinha quase 1 milhão de habitantes.
E como que essa bicicleta vai aparecer de novo? Ela disse, vai voltar, não chora. Pode ficar sossegado. Eu vou resumir a história. Eu não sei como, mas em menos de 2 meses, eu estava em casa, quando os moleques, os meninos da rua que me conheciam, os vizinhos, chegou e disse, Elcio. O que foi? Ele disse, tem um homem na sua bicicleta aqui, ó, bem na rua. Todos conheciam a bicicleta. Eu falei, não é possível mesmo. Ele disse, corre, vamos lá, vamos todo mundo, vamos lá tomar dele. Era um trabalhador da prefeitura. E nós corremos, chegamos, ele não era uma pessoa má, não. Ele parou com a bicicletinha, ele estava montado nela. Tinha uma enxada dele amarrada na garupa da bicicleta. E nós chegamos, os meninos rodearam, essa bicicleta é do Elcio, essa bicicleta é do Elcio. Ele falou assim, como assim? Ele disse, essa bicicleta foi roubada e é dele aqui, é dele. Eu cheguei e disse, essa bicicleta é minha. Onde o senhor pegou ela? Como é que o senhor chegou? Ele, não, eu comprei essa bicicleta é minha, o senhor comprou de alguém que roubou de mim. Você tem um documento? Tem, o senhor vem comigo agora aqui em casa, o senhor não sai daqui mais. E as meninadas junto, todo mundo a fim de roubar a bicicleta e tomar a bicicleta dele. E eu fui lá realmente, peguei o documento, né, naquela época era nota fiscal, cheguei, entreguei, mostrei para ele, ele falou, não, você tem toda a razão, é sua mesmo. Não, pode pegar, tirou a enxada, me entregou a bicicleta na minha mão, do jeitinho que minha avó falou. Vai vir na sua mão. Essa bicicleta vai voltar. Mesmo se não tivesse voltado, de tanto que ela teve compaixão de mim, eu teria melhorado um pouco, né? Mas ela teve tanta fé naquele dia, tanta certeza de que alguma coisa ia acontecer, que Deus teve misericórdia e fez com que algumas coisas acontecessem. Aquele homem morava no outro extremo de Goiânia, mas por acaso estava prestando serviço lá no nosso bairro, de limpeza ali, aqueles pessoal que vem com enxada e fica arrancando as graminhas da calçada, do pé da sarjeta e tal. Esses trabalhadores fazem essa limpeza. E eu peguei minha bicicletinha e fui lavar ela e tirar todos os resquícios do dono, daquele que estava usando ela até então. Entende? Entende? Às vezes para uma pessoa é chatura, né? Não, isso é chatura, esse menino é cheio de mania. Mas para alguém que te ama, não. O que foi, meu filho? O que está acontecendo? Conta para mim. Para mim aquilo era o fim do mundo, tinha acabado. Tinha acabado o mundo aquele dia para mim. Né? Eu disse, como que eu vou viver sem minha bicicletinha? Eu que já tinha andado em bicicletas velhas, mais ruins da vida, essa era nova. Você tem conversado com seus filhos, tem dedicado tempo a eles, tem acompanhado o crescimento deles, tem procurado compreender as limitações, os sonhos, as decepções de seus filhos? Cuidado para não se tornar um estranho e desconhecido dentro do seu próprio lar. Uns tempos atrás, aí, quando essa crise das drogas começou a invadir as escolas, os lares, as famílias, né? Toda a família passou a ter um filho drogado, um neto, um sobrinho drogado. Aí criaram um slogan, talvez você vai lembrar. O slogan dizia o seguinte: seja pai do seu filho antes que um traficante o adote. E é verdade. Um filho que tem um pai, eu digo que tem um pai que, né, aproxima, que abraça, que ama, não vai na conversa de traficante, não. Quem vai na conversa de traficante é filho que não está dentro de casa como um estranho. Não tem o suporte emocional que só o pai pode oferecer, a mãe oferecer. Não tem. Então ele começa o quê? A achar lá na rua alguém que conta uma história interessante para ele, que ouve ele, que ri com ele. E ele começa então a transferir seus sentimentos portas afora do lar. Os filhos têm que achar no lar. O lar tem que ser o porto seguro dos nossos filhos. Billy Graham era incrível, né? Um pregador tremendo, a sabedoria de Deus.
Ele dizia: o lar não são 4 paredes para nos guardar do vento frio, não. O lar não é um teto para nos proteger da chuva, não. Ele dizia: o lar é o lugar onde há a força do pai, a alegria e o cântico da mãe, onde as crianças correm quando estão famintas e se abrigam quando estão cansadas. O lar é o lugar onde até a chaleira canta de alegria. Bonito, né? Lindo. O lar é o porto seguro das crianças, onde elas correm. Quando elas levam um tropeção, quando elas caem, quando elas arranham, elas correm para casa, porque sabem que a mamãe vai dizer: vem cá, meu filho, isso aqui vai sarar, deixa a mamãe passar um remedinho. Ela pode passar qualquer coisa, por conta do amor e da bondade, o que ela passar vai sarar. Pode passar qualquer coisa. Ela disse: esse aqui é o melhor remédio para sarar. Eu caí de bicicleta muitas vezes. Antes de ganhar essa bicicleta, eu andava numa do meu pai. Mas eu falei do aro, né? A do meu pai era 28, era a mais alta que tinha. Para mim subir nela, eu tinha que parar perto de uma calçada, porque a minha perna era curta para mim andar nela, mas eu andava. Só que de vez em quando eu descia uma ladeira que tinha lá perto de casa, e era tudo cascalho. E ela era daqueles da roda grande, e o pneu era fininho. Aquilo derrapa mais do que tudo. No cascalho, então, uma vez estava descendo lá no cascalho, na ladeira, e eu puxei o freio da frente, e a bicicleta se piou e me derrubou no chão, e eu rastei assim no cascalho. Eu só livrei a cara. A cara a gente livra, né? Mas a barriga ficou toda rajada, riscada. Cheguei em casa: mãe, caí, arranhei a barriga. Minha mãe disse: espera aí que eu vou te consertar isso para você agora mesmo com uma vara. Você fica com essa bicicleta para cima e para baixo. Vai tomar um banho para limpar essa barriga. Era mais ou menos assim a coisa lá em casa. Faz isso não. A esposa saiu no carro e bateu. Aí você chega: eu falei, você não aprende a dirigir. Olha que rua que você resolveu passar. Irmão, a pessoa já está abatida, já está fundada na tristeza, porque ela não queria aquilo. E o esposo ainda tem que dar essas broncas. Às vezes vem até filho para ajudar a dar bronca. Não aparece um para abraçar e diz: não preocupa não. Você não machucou, não teve problema nenhum, não atropelou ninguém, vamos arrumar isso. Mas tem pessoa que acha que vai consertar alguma coisa dando essas broncas. Piora. O mundo emocional já está derrubado, né? E ainda chega em casa, você vai contar para alguém para ver se acha consolo, acha mais palavra dura. Eu sabia que isso aconteceu um dia mesmo. Eu já percebi que você não aprende o que eu ensino. Que coisa, né, irmãos? A gente precisa melhorar, não precisa? A gente vai levando a vida dando esse tropeço. Depois Deus leva a esposa ou esposa e você fica chorando. Por que eu fazia aquilo? Por que eu falava aquilo? Por que eu cobrava tanto? Por que eu oprimia tanto? Vai oprimindo, vai oprimindo. Tem pessoa que desanima. Desanima. Filhos que estão empenhados em escola, faculdade, às vezes eles chegam em casa supitando de agonia, de coisas que o professor cobrou, que o currículo pede e tal, e o pai e a mãe dizem: isso é hora de chegar, você demorou demais, você estava tentando resolver o problema lá na escola, saber onde achava aquilo, que livro que tinha que consultar, onde era a biblioteca e tal. Você já chega quente, diz: eu não sei como é que eu resolvo esse problema. Aí os pais vêm e caem em cima, né? Isso é hora? O que você anda fazendo? Por onde você andou? O que você fez? Não é desse jeito que a gente ajuda. Ô filha, mas estava preocupado, demorou um pouquinho hoje, o que foi? Não é muito mais saudável vir assim? Né? Mas tem pessoa que já vem com pau e pedra para cima de você. Lamentavelmente, a minha infância foi levando buchada em casa da minha mãe. Meu pai não.
Meu pai não falava nada. Meu pai, o silêncio dele me consolava. Só dele não falar, eu já sentia consolo. O que ele não falava, minha mãe dobrava o espigão fazendo. A gente sofre. Essa época eu tinha uns 14 anos, eu já trabalhava. Chegava em casa às vezes cansado, muito cansado, esgotado. Eu estudava à noite, com 14 anos. E aí, um dia eu cheguei, deitei no sofá e dormi. Acordei, meu pai estava perto de mim e disse: você não vai na escola? Eu disse: não, pai, eu vou parar de estudar. Essas alturas só estava eu e ele em casa. Minha mãe tinha saído de casa. Arrumou outro marido. E eu fiquei com meu pai ainda trabalhando nessa loja, mas estava tudo muito difícil, comida, essas coisas. Meu pai tentava preencher a ausência da minha mãe, arrumando comida para mim e para ele. Meu pai tinha um comercinho na frente de casa e ficava pelejando ali. Eu sei que eu cheguei, deitei no sofá, dormi, ele me acordou e disse: você não vai na escola? Eu disse: não, pai, não vou estudar mais não. Meu pai disse: não, mas precisa de estudar. Eu falei: não, não vou estudar mais não. Aliás, meu pai ainda não tinha o comércio. Adiantei essa história. Meu pai trabalhava comprando trem nas fazendas e vendendo em Goiânia nas feiras, nessa época. Melancia, laranja, mexerica, frango, galinha. Tinha um galinheiro em casa, vendia na porta. Buscava leite, vendia no latão. Mas ainda não tinha comércio estabelecido, não. Vendia na porta. E aí eu falei: não vou mais na escola. De 14 anos. E eu realmente não fui esse ano mais para a escola. Foi um prejuízo para a minha vida. Eu perdi uns 2 ou 3 anos de escolar. Isso é uma ruína para o jovem, para o adolescente. Ele vai perdendo o ânimo de estudar. Ele perde o sonho de fazer uma faculdade. Ele perde tudo. E meu pai ficou super triste, mas ele não quis me oprimir. Ele fez o que todo pai tem que fazer. Disse: não, vamos dar um jeito, não pode ficar assim. Talvez você saia desse trabalho e tal. E foi aí que ele pensou em fazer esse cômodo, um cômodo pequeno na porta da nossa casa. Aliás, esse imóvel a gente tem ele até hoje. Setor Coimbra, minha irmã que cuida lá, ainda é um comércio lá até hoje. Até hoje esse lugar lá, onde eu disse para vocês que eu não tenho saudade nenhuma. Às vezes eu passo lá, nem paro, dou só uma olhada. Então meu pai falou: você não pode ficar sem estudar. Eu disse: eu sei, pai, mas eu não dou conta não quero, não consigo. Ele disse: nós vamos dar um jeito. Não me cobrou, não me oprimiu. Meu pai nessa área ele era incrível, pessoa simples, indouta. Mas ele não oprimia os filhos, nunca me bateu, nunca. Absolutamente. Conversava comigo. E aí, ele realmente depois fez esse cômodo comercial, começou colocando umas bobagenzinhas lá, doce, balas, qualquer coisa, refrigerante, e disse: pode sair do emprego, deixa esse trabalho para lá, aqui é você que é dono, você que cuida, é seu. E nessa época eu já tinha perdido 1 ano de escola, saí do emprego e fui trabalhar com ele na mercearia. Trabalhei muitos anos, até converter. Até a minha conversão fiquei trabalhando com ele. E consegui voltar depois de estudar. Tinha já perdido bastante. Muito mesmo. E isso faz uma grande diferença na vida de uma pessoa. Com certeza, se eu tivesse tido um mundo emocional, estruturado, apoiado, um pouco mais. Ele fez o que podia, não reclamo. Mas se eu tivesse, eu teria condições de ter feito muitos cursos superiores. Não só um, mas muitos. Aliás, eu não tenho curso superior, não fiz nenhum. Eu fiz o curso de teologia. O seminário classifica o curso de teologia que eu fiz como bacharel. Mas eu nem não considero que é um curso que tem uma conotação de curso superior. Nem sei se ele é reconhecido, para falar a verdade, como um curso superior legal no sentido do Ministério da Educação.
Sei que eu tenho meu diploma lá em casa do curso teológico, ele vem como bacharel. Geralmente os alunos que saíam do seminário que eu estudei iam para a faculdade em Lorena. E lá a faculdade validava as matérias do seminário e te conferia um grau de curso superior nas matérias de psicologia, filosofia, pedagogia, nessas áreas mais humanas. Todas, nosso currículo praticamente era todinho reconhecido. A gente fazia um ano só de faculdade e terminava um curso superior da faculdade de Lorena ou de outras faculdades que tinham lá perto do seminário. A de Lorena que mais recebia alunos. Mas, concluindo, isso é muito importante, a vida toda nossa gira em torno disso. Eu sei que enquanto eu estou falando aqui, você está pensando na sua história também. Você está pensando nos seus tempos de adolescente, você está pensando na sua família. Não vamos culpar ninguém mais, né, irmãos? Não vamos culpar ninguém, vamos pedir a misericórdia de Deus para nós não repetirmos isso sobre nossos filhos. Não repetirmos essas experiências tão traumáticas na vida de nossos netos. Foi ruim? Foi. Então não vamos repetir. A corrente foi quebrada. Jesus nos libertou. O elo rebentou. Nós não precisamos achar que, como eu sofri, então meus filhos também têm que sofrer. Não, não. Como eu sofri, eles não precisam. Eu vou ser o pai que eles merecem, você a mãe que eles merecem, você o avô, a avó que eles merecem, que eles precisam. Glória a Deus. Tem procurado compreender as limitações, os sonhos e decepções de seus filhos? Então cuidado para não se tornar um estranho e desconhecido dentro do seu próprio lar. Quem escolhe a mediocridade não se destaca e sua história nunca será contada. Quem faz sempre o melhor tem mais esperança do que aqueles que nunca se preocupam em colocar excelência no que fazem. A última frase: só os que plantam a boa semente podem esperar uma boa colheita. Amém, irmãos? Isso tudo é baseado no que nós aprendemos na Bíblia. Eu não li versículos praticamente hoje, trouxe conceitos, mas são conceitos que estão baseados na palavra de Deus. Esses pensamentos todos são oriundos de princípios da Bíblia, do cristianismo, dos ensinos de Cristo. E se aplicados, vão abençoar sua casa, seu lar, sua família. São algumas atitudes, tem outras. Vamos deixar isso para o próximo culto. Curve a sua cabeça. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, nós aprendemos com o Senhor todos os dias, Senhor, como sermos melhores em todos os sentidos. Estamos, Senhor, convictos, estamos convencidos de que somos falhos, temos errado muito mesmo. Temos errado em palavras, em atitudes, mas ajuda-nos, perdoa-nos, limpa-nos, dá-nos a sabedoria do céu. Implanta em nosso coração, Senhor, as palavras, as atitudes que podem unir, que podem construir, que podem sarar, que podem, Senhor, comunicar o seu amor ao coração dos nossos filhos, nosso lar, da nossa família e também a todo mundo que estiver ao nosso redor. Sim, meu Deus, nós oramos, sabemos que o Senhor é o Deus de todo poder, de toda autoridade, de toda sabedoria. O Senhor idealizou a família, o Senhor é que preparou esse sistema, essa instituição, para vivermos dentro dela como um jardim fechado, como um lugar onde somos protegidos, amados, aceitos. Sim, ó Deus, abençoe ricamente nossos lares, nossos filhos, abençoe todos os cônjuges, guarda debaixo da tua mão potente, dá-nos, Senhor, o calor do verdadeiro amor, do carinho verdadeiro, do afeto que vem pela presença do Senhor em nossas vidas. Só o teu Espírito Santo pode criar dentro de nós o caráter de Cristo. Sabemos pela tua palavra que o Senhor Jesus Cristo era amável, gentil, bondoso, longânimo, nunca
roubava o ânimo das pessoas, mas pelo contrário, sempre criava um ânimo novo no coração e na vida de todos. Sim, Jesus, fica conosco, dá-nos este conforto, dá-nos, Senhor, esse incentivo, nos ajuda, nos guarda, ajuda-nos a reparar erros que às vezes ainda podem ser reparados e ajuda-nos a viver a plenitude da sua palavra, do seu amor e da sua bondade. Em nome do Senhor te agradecemos, te louvando por tudo, pedindo a bênção do Senhor para todos os meus irmãos presentes neste templo e aqueles que estarão ouvindo em outros lugares. Guarda-os em amor e nós te louvamos agradecendo e todos dizendo amém e amém.